aquelas mulheres que levam quinda nas crianças nas costas, percorrendo, correando toda a cidade para vender uma banana ou uma laranja. Os meninos da rua, aquela máquina de prostituta, miúda, que nas baixas se encontram juntas. Estes são os personagens do meu mundo ficcional. Agostinho André Mendes de Carvalho nasceu em Calombolok e Colibengo a 29 de agosto de 1924. Filho de André Gaspar Mendes de Carvalho e de Luísa Miguel Fernandes. Até a terceira classe fez os seus estudos em Calomboloca, depois transferiu-se para Luanda. Prestou o exame na Missão Protestante, onde fez a quarta classe. Durante a juventude, interpretava a personagem Tarzan, figura mítica do cinema. Agostinho André Mendes de Carvalho fez o curso de enfermagem em Luanda, profissão que exerceu durante muitos anos e em várias localidades do país. Começou a carreira como auxiliar de saúde e depois enfermeiro de primeira classe. Nessa altura, já conspirava contra o regime colonial. Com outros colegas de profissão, como Diogo Ventura, formou o grupo Espalha Brasas, que receberia da PIDE o nome de Grupo dos Enfermeiros e acusado de conspirar contra a soberania colonial portuguesa. Antes da independência, antes da sua prisão, ele já era um político que procurava acompanhar o movimento nacionalista através dos países vizinhos e aqui internamente organizava encontros e chegou a criar ou chegou a participar num grupo, não sei se foi criado por ele ou não, mas ele participou, foi chamado Espalha Brasa. Um grupo desportivo que nós criamos para distrair a PIDE e os curiosos. Quem fazia parte do Espalha Brasa? Do Espalha Brasa? Florencio Gamaliel Gaspar, João Fialho da Costa, João Lopes Teixeira, José Diogo Ventura, Florencio Gamaliel Gaspar, João Fialho da Costa, já falei, né? Manuel Batista de Souza, Manuel Bernardo de Souza. Lisboa também? Manuel Lisboa entrou depois. O Armando Ferreira entrou depois. Manuel Lisboa, mais ou menos isso. Quando digo de Espalha Brasa, aqueles que estavam aqui no interior, porque depois entrou Lisboa e entrou o Armando Ferreira. Mas mesmo antes disso, Mendes Carvalho teve, pela sua profissão, enfermagem, ele percorreu quase toda Angola, porque era transferido de uma localidade para outra, de tantos em tantos anos. Então esteve em muitas partes do norte de Angola e do sul. E isso também facilitou o seu convívio, o seu contato com pessoas de várias etnias de Angola. E foi fazendo o seu trabalho de propaganda. Na clandestinidade ainda, depois ele surge já nas formações já mais politizadas mesmo, MIA, MINA, eu creio que ele não chegou a fazer parte do MINA, mas havia alguns grupos, o ELA, que era o grupo dos enfermeiros, ele participou em vários desses grupos. O Nhangaxide faz parte deste grupo que é conhecido pelo grupo dos enfermeiros. Mas ele não faz parte, ele era o chefe do grupo, ele era o homem que ia buscar os enfermeiros para os enquadrar. Portanto, ele está levemente acima daqueles que dão um passo para a revolução.
Porque há uns que vão e há outros que preparam uma revolução. O Nhangachito é este tipo de homem. Entre 1948 e 1959, Agostinho André Mendes de Carvalho desenvolve várias ações clandestinas. Começou no Dundo, numa empresa de sisal, onde era enfermeiro. Aí, agitou os trabalhadores para se levantarem contra os patrões. Acabaria expulso. Depois foi para o Bié, onde ficou 2 anos, entre 1948 e 1950. Agitou os trabalhadores da saúde e alunos da enfermagem, acabando por ser processado e expulso desta região. Em Sá da Bandeira, Lubango, atuou entre 1950 e 1953. Criou células clandestinas e estabeleceu ligações com Viriato da Cruz. Criou ainda uma rede entre Lubango, Moçambique e Porto Alexandre, atual Tomboa, para possibilitar a evasão dos presos da cadeia da Baía dos Tigres. Em 1953, na região de Benguela e Lubito, ajudou a formar células clandestinas para obter dados e enviar ao estrangeiro através de um missionário protestante. No Bailundo, entre 1954 e 1956, desenvolveu uma campanha entre os professores e enfermeiros da Missão Protestante. Também travou discussões com jornalistas do jornal A Voz do Planalto. Os comerciantes do Mungo apelidaram-no de instigador de pretos. Em 1956 é transferido para a área de Icolibengo e depois para Luanda, criando novas células em Calumbo. Em Luanda, a rede clandestina era integrada por Paiva Domingos da Silva, Neves Vendinha, Virgílio Sotomayor, Manuel Bento, Raul Dião, António Gaspar e Miguel Hanzi. Também criou redes clandestinas com alguns jovens angolanos no exército colonial português. Fundou com mais 8 companheiros o Clube Espalha Brasas, que de recreativo só tinha um nome. Mais tarde, acabariam todos presos e ligados ao conhecido Processo 50, graças à narrativa política do nacionalista Mário Pinto de Andrade, em formato de panfleto, que denunciava a prisão de 50 nacionalistas pela PIDE em 1959. A denúncia feita por Mário de Andrade, a partir de Paris, ganhava repercussão internacional. Foi o seu irmão, o padre Joaquim Pinto de Andrade, que de Luanda lhe fizera chegar uma carta na qual denunciava os abusos policiais e jurídicos por parte do governo português em Angola. Em 1958, cada vez mais procurado e na mira da PIDE, estivera em Brazzaville e em Leopoldville para contactos. Depois das primeiras prisões, acabaria por se entregar à PIDE. O julgamento do Processo 50 começava no dia 5 de dezembro de 1960, com 20 meses já de prisão preventiva. Agostinho André Mendes de Carvalho foi condenado a 12 anos de prisão e perda dos direitos políticos por 15 anos. Cumpriu a pena no campo de concentração de Chambon, em Cabo Verde, na conhecida cadeia do Tarrafal, onde esteve durante 8 anos, entre 1962 e 1970. O Nhangachito conheço em circunstâncias muito curiosas, numa clandestinidade em que ele não se envolveu. E aproximou-me daquilo que foram os primeiros passos para a resistência na cidade de Luanda. Ele percebeu que tinha vindo já de 2 prisões, quando tentava fugir em 1962 da Casa dos Estudantes do Império, e quando cheguei foi a primeira pessoa que me foi visitar ao gabinete de urbanização. E a partir daí, Mendes de Carvalho, que tinha chegado do Tarrafal, agarrou e começou a pedir-me uns favores, que não eram umas ordens. Como se estava a fazer o plano diretor da cidade de Luanda e era uma equipa francesa, ele pedia-me para levar um envelope, saía de madrugada da Casa de Saúde de Luanda, atravessava a cidade, ia ter comigo e dizia: leva isto e entrega em Paris ao Paulo Jorge. Eu tinha que ir a Paris de 15 em 15 dias.
e eu entregava ao Paulo Jorge. E cumpria sempre. Antes da independência. Muito antes da independência, quando ele saiu do Tarrafal. Em 1970. Quando saiu do Tarrafal, logo. E passei a ser uma espécie de correio só do Mendes de Carvalho. Curiosamente, ele ensinou-me a ser gente, e a ele devo muito. E há uma coisa, quando nós viemos da Zâmbia, de um grupo que ele organizou para ir até Lusaka, eu fui um dos convidados, tal como o Quinjins, o Carlos Madaleno, o Pércio Freudenthal, o Luís Guerra Marques, o Tito Gonçalves. Fomos até convidados, organizado por ele. As pessoas esquecem-se que nesse dia Agostinho Mendes de Carvalho foi eleito presidente da Câmara de Luanda. Eleito pelo povo, que ele se orgulha de dizer num filme que eu lhe fiz: olha, Trofa, não te esqueças que fui o último, mas o primeiro presidente da Câmara eleito pelo povo, porque os outros não tinham sido. Agora que se pensa nas autarquias, peço que não se esqueçam desse dia em que ele não foi comissário, porque ainda não havia independência. Foi eleito pelo povo dos bairros todos sagrados e da libertação, que o Mendes de Carvalho foi eleito presidente da Câmara. Embora ele fosse um homem de cultura, um escritor, mas era a relação política que mais nos uniu. E nos uniu e que marcou também muito. Marcou pela sua frontalidade, marcou pela sua solidariedade em relação aos amigos, marcou pela sua abertura mental. O que é que eu chamo neste caso abertura mental? Havia algumas dificuldades mentais de nós, angolanos dos vários partidos, nos relacionarmos entre nós. Um dos notáveis protagonistas deste processo 50 foi exatamente o velho Mendes de Carvalho, portanto, o Anhenga Chito. Devo dizer que eles desenvolviam atividades de consciencialização política junto das populações dentro da Angola nas décadas de 40 e 50. O que é importante que eu queria dizer aqui é que nessa altura não havia MPLA, não havia UNITA, não havia outros partidos. Eles, como todo, como filhos da Angola, se juntaram e, se calhar, alguns até não se conheciam e só tomaram conhecimento de que outros, nas outras áreas, também estavam a desenvolver essas atividades quando já se encontraram nas prisões aqui no país ou até Tarrafal, por exemplo, em Cabo Verde. Eu conheci o mais velho Mendes de Carvalho primeiro só de ouvir e um dia, ainda nas bases da UNITA, como guerrilheiro, abriu o rádio e a Rádio Nacional, quem estava a falar é o velho Mendes de Carvalho. Impressionou-me a sua eloquência e impressionou-me o facto de que o velho Mendes, em determinada altura, deixou de falar português e estava a falar na sua língua natal, enquanto comissário provincial de Luanda. Eu penso que isso foi nos anos de 87. Eu vim para Luanda em 1994, já no quadro do processo de paz, enquanto chefe da delegação da Comissão, chefe da delegação da UNITA à Comissão Conjunta. E naquela altura eu fiquei satisfeito de ouvir o mais velho Lopes do Nascimento
também referiste um bocado a essa questão. Era difícil alguém do MPLA conviver com alguém da UNITA, de formas a chamá-lo para a sua casa. E o velho Mendes de Carvalho, no sábado, convidou-me para almoçar, e a mãe está aqui presente, fez-nos uma funjada daquelas e comemos. Mas durante o nosso almoço, o que o mais velho Mendes de Carvalho falar da necessidade dos angolanos se unirem. Você veio para cá para implementar o processo de paz, vamos mesmo implementar o processo de paz. Eu não estou nada satisfeito com isso que estou a ver aqui. O que gostaria é de ver os angolanos unidos. Ele, de facto, foi aquilo que eu posso considerar um combatente da linha da frente. Era um homem convicto, tinha as suas ideias, sempre manifestou-se da sua geração. Acho que foi aquele político que, mesmo nos momentos mais difíceis que o MPLA viveu ou que o governo Angola viveu, ele tinha sempre a sua opinião. Eu posso contar um episódio que o Manuel Mendes Carvalho, o Enga Chito, foi à Faculdade de Ciências Sociais dar uma palestra. E ele disse: vocês sabem por que eu defendo a unidade nacional? Ah, não, sério. Eu andei por Angola, passei por muitas províncias. E em quase toda a província de Angola eu fiz um filho. Portanto, eu defendo a unidade nacional. Mendes de Carvalho tinha cabeça a prémio por causa do seu envolvimento na luta contra o regime de Salazar. A mulher descreve os momentos que antecederam a sua prisão. Na altura apareceu lá o Manuel Maria do Nascimento, que já é falecido, comunicar o Mendes Carvalho para explicar o que está a acontecer. E ele ficou ali muito tempo no escritório. Eu vi que era demais, levanto-me e vou espreitar. Ainda estavam na conversa. E aí, quando acabou a conversa deles, o tal primo Manuel Maria do Nascimento sai e ele vai acompanhar uma noite. Vai acompanhar até o portão. Eu esperei o Mendes, que nunca mais vinha, vou ver. Encontro-lhe a ele com as mãos na cabeça. Eu disse: Carvalho, é o quê? Não é nada. Não é nada. Tanto tempo que andaram aí na sala a conversarem, agora estão a dizer que não é nada. Tens que dizer que qualquer coisa que está a acontecer. Eu grávida da minha filha, tal de voa, Mendes Carvalho. E vai o tal primo e nós vamos dentro e diz ele assim: Ô Maria, eu estou preso. A que horas não sei. O quê? Mas por quê? Bem, eu já só fazer pergunta, não porque eu não sabia, porque há umas reuniões que passavam mesmo lá em casa. Pronto, eu pergunto e ele disse: estou mesmo preso. E agora, Carvalho? A sua mãe está aí e eu assim de bebê, filhos rodeados. Como é que vamos fazer? Irmãos, primas? E aí? E quando eu vem-me na mente, para não virem lhe buscar preso a mãe assistir isso, eu mando-lhe desviar. Carvalho, sabe o que é que eu pensei? Vai ali na casa do primo, do tio, do padrinho André Mingas, no Cruzeiro. Finalmente, ontem estive a perguntar, ele disse que nem foi direto no padrinho, foi nas outras casas avisando os tais colegas. É aí que ele vai, não demorou muito do padrinho, sai e já não me lembro quem é que veio me trazer bilhete. A dizer, eu leio o bilhete e diz: Maria, olha, vai no escritório, na gaveta, tem lá panfletos que está escrito espalha brasa. Tá bem. Queima e põe na pia e puxa autocolismo. Eu fiz isso. E ele, este recado não sei quem que me trouxe, mas lembro-me isso. Eu vou para o quarto, já não dormi. Fiquei assim a pensar. Nem fui dizer nada à mãe dela, nem os filhos. Calei-me
Mas na estante eram 5 menos. Bate-me a porta. Naquele tempo era, sei lá que tinha no portão, sentia a porta a mexer, a sineta a tocar. Eu saio, quando vejo um latagão de homem, isto não é o Carvalho. Volto para trás, vou buscar um robe e venho. Abro o portão e vejo o senhor, apresentou-se, eu sou da DGS, chamo-me Londrão. Senhor, faz favor, mas por que o senhor quer? Eu quero entrar. Permite-me? Sim, senhor, pode entrar. E o seu marido? O meu marido sentiu-se doente e foi ao hospital Américo Boa Vida. E daí, deixo-lhes entrar, vieram 3 ou 2, não sei. E entra. Permita-me eu fazer revista à sua casa. Sim, senhor, esteja à vontade, eu estou aqui. Fizeram revista nos quartos, na sala de visita, no escritório, no prateleira onde estavam os livros. Só que eles eram uns senhores, desarrumavam e arrumavam. Iam, foram no meu quarto, levantam o colchão e não sei quantas. Disse, não. Eu ao olhar, a senhora está de bebê, senta aí, não vale a pena estar assim a nossa atrás. Não estamos aqui. E senhora, também não acordei os filhos. Senhor, já eram ainda muito cedo para acordar os filhos que tinham que ir para a escola. E eu pergunto, mas os senhores, vieram fazer revista, quanto aqui é? Não, só viemos ver. Pronto, vais saber mais tarde. Mas seu marido não está aqui outra vez, me pergunta. Disse, não, senhor, já eu disse que o meu marido sentiu-se doente e foi no Américo Boa Vida. E aí que eles fizeram a revista a casa toda e vão num caixote que eu tinha lá com correspondência. E eles dizem, seu marido parece que não dormia. Isso tudo o senhor lia. Sim, senhor, lia. Mas ele dormia mesmo? Sim, senhor, dormia. A hora de dormir, a hora de ler. Isto era correspondência antiga que ele recebia e é este. Estava num caixote grande. Ele sai fora e diz, minha senhora, seu marido não está aqui. E agora não vamos fazer mais nada. Eram já quase 11 horas menos 15 minutos para as 11. Saem. Isto do dia 29 de março, né, de 59. Isto, dia 29. Dia que foi preso. Não, preso naquele mesmo dia foi mês de Páscoa, não foi? Pois. Mendes Carvalho tem um passado de luta contra o domínio colonial que começou no princípio dos anos 50. Era preciso fazer A história até é longa, não é? E não se faz assim se de facto nós queremos contar a história. Antes disso, eu percorri quase a Angola inteira. Andei por Catete, por dois lados, fui a Kisama, a Calumbo, Cabiri da levei lá os meus colegas também do partido, fizemos lá uma reunião. Depois tive Bailuno já muito tarde. Foi tempo. Passei Bom Jesus, a área toda de Catete. Sempre como enfermeiro? Não. A área toda de Catete, sim, fui como enfermeiro. Calumbo, Bom Jesus, Cabiri. Mas além do serviço, ali comecei a injetar o meu veneno, na época da Revolução. Daí vim para Luanda, fui para o Congo belga. Fui para o Congo belga com o francês para inteirar-me, porque os outros estavam a tornar-se independentes. A Quênia, o Congo e os outros já tinham coisas. Nós ainda não queríamos saber o que se passava com os outros que viviam, por exemplo, no Congo belga. Havia lá muitos refugiados. Tive reuniões com alguns, fui até Brazzaville, também tive reuniões com alguns, encontrei alguns cabindas,
E quando vim, depois tive uma conversa, procurei o Walter Roberto, já não estava lá, estava em Accra, falei com a mulher, Barros Necaca, que encontrei com muita conversa, e alguns que estavam a inteirar-se da política. Encontrei-me com o Casavubo, dei-lhe um toque, e com outros chefes dirigentes que lá tinha. Sim. Fui à Universidade de Orani, de Kinshasa, e falei com o José Manuel Lisboa, durante o tempo os dias que estive em Kinshasa, foram pessoas que me deram apoio, e ele estava para vir a Luanda. E então passei-lhe a palavra. Quando voltei cá para Luanda, reuni-me com os colegas, os companheiros. Só puseram-me que eu tinha entregue uma carta ao Zé Manuel Lisboa. Zé Manuel Lisboa, ao regresso para o Congo, foi preso no aeroporto. E, bom, prenderam uma correspondência que ele dizia subversiva, comprometida. E tinha que saber quem é o Zé Manuel Lisboa. Tentei dizer que não. Mas não houve resistência. O não tem limites. Fui ali onde estava a PIDE, ali perto do Ministério da Saúde. Era num domingo à tarde, eu via o campo de futebol. Para mim era a última vez, pensava comigo. Daí levaram-me para a cadeia. José Manuel Lisboa sempre, José Manuel Lisboa, não sabia. Eles que não conhecia o camarada. Não diga tal, qual, José Manuel Lisboa. Prendemos José Manuel Lisboa com uma data de correspondência. Entre ela e a tua, estavam lá, coisa. Não. Essa é a acusação. Já não sabia. José Manuel Lisboa, quando Manuel Maria do Nascimento avisou-me de que no aeroporto, era parte da tarde, no aeroporto foi preso aquele senhor que veio do Congo, com quem vocês andavam. Portanto, pronto, ali fiquei logo. Na mesa redonda sobre o célebre processo dos 50, organizada pelo governo, foram muitos os testemunhos de gente que faz parte da história de Angola. Eu só queria que os camaradas ouvissem a definição do nosso ilustre presidente, camarada Dr. Agostinho Neto, que quando chegou a Angola e na sala do protocolo, a primeira pergunta que ele fez foi a seguinte: onde andam os homens do processo 50? O camarada Lúcio Lara, ao lado, disse: estão aí, então façam um favor, convoquem-nos para uma reunião. Eu tenho a impressão que não fazem a mais pequena ideia o que foi realmente o contrato e o que era o contrato, o que eram os contratados, o tratamento que lhes era dado. Esta situação. O contrato era um homem que só tinha o nome de homem. Porque homem? Era humano, porque falava. Também sou preso político, ex-preso político. Não fui julgado no processo dos 50, mas fui preso por causa... A minha primeira prisão foi por causa do processo 50. Fui preso no dia 3 de outubro de 1959. Estávamos na varanda do primeiro andar do aeroporto, quando os vimos sair por uma porta de baixo, a caminho do avião, com um PID à frente, outro atrás. Eu não me contive e gritei de lá de cima, Monangambé, o que fez com que Agostinho Neto levantasse o braço e fizesse um adeus
para trás. Normalmente só se fala na casa da reclusão, mas os camaradas, alguns pelo menos, não sei se todos ou se a maioria, antes de irem para a casa da reclusão estiveram na 7ª esquadra, porque a PIDE, que nós presos, alguns presos, chamávamos a sigla PIDE, nós dizíamos que era Polícia de Intriga, Difamação e Extermínio. Dizíamos assim, realmente é Polícia Internacional e de Defesa do Estado. Depois da independência, foi membro do Conselho da Revolução, membro do Comitê Central do MPLA até 1998, coordenador do Dom Regional de Luanda, presidente da Câmara Municipal de Luanda, comissário provincial de Luanda, ministro da Saúde e embaixador acreditado na República Democrática da Alemanha. Agostinho André Mendes de Carvalho foi ainda deputado da Assembleia Nacional e membro da União de Escritores Angolanos, que ajudou a fundar a 10 de dezembro de 1975. Foi na cadeia que começou a escrever os seus contos. António Jacinto e António Cardoso, colegas e amigos na prisão, foram os seus melhores conselheiros neste período de reclusão na cadeia colonial. A emblemática figura de Nhoenga Chito enquanto escritor foi motivo de homenagem dos Unidos de Cachinte, grupo de carnaval que levou a marginal em fevereiro de 2005 1.500 foliões que retrataram um enredo, uma coreografia baseada na vida de Agostinho André Mendes de Carvalho. O grupo passou em revista os aspectos que marcaram a carreira do nacionalista, desde a política à literatura, enaltecendo as obras O Ministro, Mestre da Moda e Carrito. A canção O Imaginário do Nhoenga Chito, da autoria de Manuel de Vitória Pereira, foi interpretada pelo cantor benguelense Diabique e usada nas danças Varina e Semba, apresentadas no desfile central, na Marginal de Luanda. Foi em 2005, fevereiro, o mês do início da luta armada de libertação nacional. Nacionalista, político, diplomata, autor e escritor com o pseudónimo de Nhoenga Chito, o autor de O Ministro deixou-nos vasta obra literária publicada, premiada e traduzida em várias línguas. 4 obras datam de 1974. O Meu Discurso, Mestre da Moda, Bola com Feitiço e Manana. Depois da independência, em 1976, Nhoenga Chito publica Vozes na Sanzala Carrito. Depois vem Mestre da Moda e Outros Contos em 1977. Máquina Sanzala Mafuta, obra publicada em 1979. Os Sobreviventes da Máquina Colonial depõem, sai em 1980. Em 1984, Os Discursos do Mestre da Moda. O Ministro, 1989. Cultos Especiais, sai em 1997. E Mungo, Os Sobreviventes da Máquina Colonial depõem, é uma reedição publicada em 2002. Seu percurso de vida enquanto artista, enquanto homem de letras, Nhoenga Chito deu tudo que tinha para dar, deixou os seus ensinamentos, e muitos dos quais nós temos seguido com grande profundidade. E aqueles que estão, sobretudo, com alguma profundidade na escrita da prosa, do conto, vão com muita certeza indo buscar inspiração nos feitos de Nhoenga Chito. É dos poucos escritores angolanos que trata temas rurais, exatamente da sua vivência, do seu nascimento em zona rural, depois com uma linguagem que é uma linguagem especial, é uma linguagem própria dele, nitidamente de influência do Quimbundo sobre o português. E foi através das leituras que eu fui tendo dos seus livros que realmente comecei a conhecer a personalidade do Mendes Carvalho, ou como reitor do Nhoenga Chito. A obra do Nhoenga Chito está dividida
por um lado, nos aspectos que têm a ver com a crítica social, portanto, é aquela parte mais relevante da obra de Enga Chito, que se resume no Ministro, Pontos Especiais e o Meu Discurso. São esses 3 livros com vertente política muito acentuada. Mas há um dos lados que eu também gosto dele, que é a investigação no domínio do misticismo, da mística, se quisermos do feitiço. E ele aborda isso com muita propriedade no livro Manana, precisamente. Aborda também no livro Bola com Feitiço e na Máquina Senzala Mafuta. Portanto, esses 3 livros nota-se uma profunda investigação de aspectos socioculturais em outros livros, e o traço, o mais importante é que o traço característico do Enga Chito é essa mescla de criatividade e, por um lado, a sátira. Portanto, estamos a rir de um texto, mesmo tratando de assuntos muito sérios, mas ele trata de trazer essa seriedade com alguma brincadeira. E isso nós notamos muito no Cultos Especiais, na última parte, ponto prévio, Sr. Presidente, que é um livro, é uma parte que passou despercebido, mas que eu acho que temos a obrigação de mostrar que essa parte do livro, na minha opinião, é o legado político de Enga Chito. As palavras que o autor elaborava vestiam-se no texto com tons e sons que não eram urbanos, e a língua portuguesa era interferida para um hibridismo que propunha ritmos, calor e o colorido das vidas vividas pelo povo nos seus costumes e fantasias. Da moda, o que, cito, faleceu anos depois, mas já sem camisa, sem os sapatos, nem o capacete, tal como profetizara o Cabo dos Cipaios, fim de citação. Da moda, surgindo como um caleidoscópio de griot ou xingange. E as palavras juntavam-se de maneira que pareciam abusar e contrariar os cânones sobre conto, novela ou romance. Tudo com um suporte teatral das personagens. E o autor daqueles textos só poderia ser o Mendes de Carvalho. Desta vez, encontrara um autor que, enquanto personalidade, era a marca dos seus próprios textos, coloquial, espontâneo, humilde, sugestivo, deixando-nos sempre margem para repensar o texto como se escrever fosse já por si uma máquina senzala. Ao menos, com ou sem comerete, temos que chamar aqui a seleção de futebol, por causa do CAN, para oferecermos a cada um a história Bola com Feitiço. Porque, como tu escreveste, cito, talvez leve muitos anos para se poder igualar o futebol que se praticou com tanto entusiasmo naquelas senzalas, fim de citação. E em que a autoridade administrativa convidada estava representada pelo SOBA, fim de citação. Hoje, num tempo em que nenhum de nós imaginou que iriam desabrochar tantos tamodas, nem cataclismos de camartelo, fica-nos a grata sensação de que o escritor Mendes de Carvalho, para além do exemplar autodidatismo, escreve por dentro do sentir popular. Não rebuscou razões de angolanidade ou identidade, porque já estando e sendo, não necessitava de filosofia justificativa. Por isso, mesmo em menos de 5 minutos, posso aqui afirmar que o maior valor da obra de Mendes é o da escrita naturalmente por dentro das falas do povo, contadas em identidade para nós, país em maioria de vozes na senzala. Obrigado pelas palavras
que escreveste um dia assim: o primeiro trabalho literário que escrevi e saiu a público como desejava foi em Cabo Verde, Chão Bom, Tarrafal. Um verso com uma palavra, não, gravado no tronco de uma acácia rubra. Eu particularmente tenho uma paixão pelo o conto Mestre da Moda, né? Mestre da Moda que se enquadra na dimensão cultural do Anhenga Chito. Eu normalmente remeto o Anhenga Chito para a dimensão cultural e o Agostinho Mendes de Carvalho para o seu lado político. Mas o lado político e a dimensão cultural estão intimamente ligadas. Ou seja, a ação política, a tomada de consciência política de Agostinho André Mendes de Carvalho decorre da sua assunção cultural. Ou seja, é a sua cultura que é vilipendiada, truncada, desrespeitada pelo então regime colonial, a que o Anhenga Chito toma uma reação. Aliás, uma boa parte dos nacionalistas angolanos e o Anhenga Chito faz parte dessa pleia de nacionalistas, tem primeiro uma tomada de posição cultural e só depois tem uma ação política, ok? O meu eu cultural reage perante a imposição política da época colonial. Fazem parte do grupo de livros, estou a falar já da literatura do Anhenga Chito, que se relacionam com a cultura bola com feitiço, Manana, o Mestre da Moda. Os sobreviventes da máquina colonial depõem, faz parte da dimensão política. O ministro é da sua dimensão política, entre outros, os cultos especiais, um outro livro, provavelmente terá sido o último livro do Anhenga Chito, faz parte da sua dimensão cultural. O meu discurso é um texto político que surge logo depois da saída do Anhenga Chito da prisão. O que temos antes da sua saída da prisão são textos culturais, ok? Porque ela em situação colonial não pode escrever textos políticos. Então, a situação de nostalgia, o romantismo da sua aldeia em Calumloca, tudo isso concorre ao encontro, obviamente, com outros escritores, como Luandino Vieira, na prisão de Tarrafal de Santiago, em Cabo Verde, vai despoletar o surgimento de textos culturais, ok? O Anhenga Chito, no interior da cadeia, tem textos culturais, fora da cadeia começa a escrever textos políticos. É essa linha divisória que eu gosto de estabelecer. E remeto o Anhenga Chito para o lado cultural e o Agostinho Mendes de Carvalho para o seu lado político. O Anhenga Chito foi galardoado em 2006 com o Prémio Nacional de Cultura e Artes na categoria de Literatura. A sua obra é alvo de estudo e pesquisa académica. Estudiosos como Michel Aban, Ezequiel Cori, Aquis Neto, Washington Santos Nascimento, Ana Lopes de Sá, Silvio de Almeida Carvalho Filho, Simone Ribeiro da Conceição, José Carlos Venâncio, Natália Siqueira ajudaram a divulgar para melhor conhecimento de um dos nomes mais importantes da literatura angolana contemporânea. Aliás, o escritor Anhenga Chito e o político Agostinho André Mendes de Carvalho permitem conhecer e entender a dimensão do nosso universo social, antropológico e cultural da área quimbundo. A criação de uma linguagem literária própria e de personagens são arquétipos importantes para a escrita literária angolana. Mestre da Moda é disso exemplo. Voz na Sanzala, Carrito e Maca na Sanzala têm um forte olhar histórico, antropológico do universo quimbundo, onde o Anhenga Chito nasceu e foi criado. O romance Manana narra com muito bom humor as aventuras de Félito, que mesmo casado com Manana, quer ter outras mulheres. Como analisa Ana Lúcia de Sá, o Anhenga Chito coloca o protagonista deste romance a narrar as ações. De Anhenga Chito eu primeiro conheci um conto Mestre da Moda, que comprei numa feira de livro em Coimbra, quando ninguém quase falava do Anhenga Chito. A curiosidade aguçou-se para conhecer as outras obras
e fiz a proposta de fazer um estudo sobre a obra de Onyenga Xito. Depois, por intermédio do professor Venâncio, conheci o mais velho Onyenga Xito em Lisboa, num novembro de 2002. A escrita do Onyenga Xito é um dos exemplos seguramente mais estimulantes na literatura angolana de língua portuguesa, para empreender melhor o diálogo intertextual da oratura com a literatura, enquanto instância da enunciação criativa de uma identidade. Quer nos motivos composicionais, quer na estruturação da narrativa, mais ingênuos em Manana, mais irónicos em Mestre Tamoda, em Os Discursos do Mestre Tamoda, mais genuínos em Bola com Feitiço ou em Vozes na Sanzala, mais comprometidos em Os Sobreviventes da Máquina Colonial de Põe, mais amargos em O Ministro. Surpreende-se uma visão da função social da literatura empenhada em realçar as diferenças entre a tradição e a modernidade, para tentar a síntese possível de uma nova identidade emergente das contradições do passado com o presente, por onde o futuro já espreitava temerariamente. O Onyenga Xito compreendeu desde cedo na sua escrita que a África moderna não poderá construir-se se não assumir o seu passado. A fonte inspiradora para as suas obras são os hábitos e costumes do povo e a atitude demonstrada na resistência contra o sistema colonial. Na União dos Escritores Angolanos, a Sala VIP tem o seu nome e serve para que outros escritores possam conceder entrevistas e também descansar. O Onyenga Xito é um bem cultural do povo. É um monumento sagrado da nossa identidade cultural. Mas tem alguém que possa definir o Onyenga Xito? Ele é tudo neste país. É o encaminhador, é o revolucionário, é o homem que chamou gente, é o homem que escreveu, o homem que esteve preso, é o homem que deu o impulso à nossa revolução, é um homem que foi deputado, foi ministro. O Onyenga Xito é daquelas pedras basilares que servem de monumento a este país. O Onyenga Xito não tem, como é que costuma dizer, no comment. Mendes de Carvalho é aquilo que Angola é. Angola é, na sua diversidade, na sua riqueza, nos seus problemas, nas suas esperanças, nas suas expectativas, nas suas frustrações, tudo isso é Mendes de Carvalho. Nós dizíamos sempre, a nível do parlamento, que era um deputado muito complicado, porque não cabia bem na sua bancada. Nós às vezes tínhamos receio, porque as intervenções talvez pudessem levar a um puxão de orelhas, mas também ninguém ousa fazer um puxão de orelhas a patriotas e nacionalistas de cepa como a do nosso Onyenga Xito. Quando Mendes Carvalho ia à casa do pai, ele dava-me sempre 5 tostões. Eu ia logo comprar bolacha Capital, banana. É uma referência que fica da nossa infância, né? Este é um homem nobre, um homem de uma dimensão muito grande, de grande coragem. Um grande exemplo de angolanidade, uma angolanidade que não rejeita o etnicismo, que não se envergonha da localidade, mas junta Angola e se universaliza. Isso não é fácil, um homem só poder reunir isso. Ele deu muito por esta Angola, como preso político, como escritor, como governante, como diplomata. Ele deu muito para o nosso país. Tanto quanto eu saiba, também teve uma passagem pelo outro partido, outro movimento, que era também bastante significativo na altura. A FNLA. Sim, o FNLA. Mas era uma pessoa esclarecida, um combatente da primeira hora, portanto, toda esta gente que iniciou a luta, que nós estamos hoje a continuar, deveriam de facto ser alvos de uma homenagem, devem ser alvos, portanto, do conhecimento da sua história. Isso é importante para que os mais novos possam prosseguir com esta missão, que é garantir que a independência não seja só política, mas seja uma independência efetiva, quer do seu ponto de vista econômico e social. O Onyenga Xito morreu a 13 de fevereiro de 2014, aos 89 anos de idade.
As personagens do meu mundo ficcional. Quem são? Estão aqui todos os que vejo. Os que estão lá fora. Aqueles aleijados, os mutilados de guerra. Aquelas mulheres que levam quinda nas crianças nas costas, percorrendo, correando toda a cidade para vender uma banana ou uma laranja. Os meninos da rua, aquela máquina de prostituta, miúda, que nas baixas se encontram juntas. Estes são os personagens do meu mundo ficcional.